Boa tarde a todos que acompanham o nosso canal Política Brá. Aqui o nosso compromisso é com a verdade, sempre com notícias atualizadas todos os dias. Sem polícia, tráfico controla acesso de candidatos a comunidades e ordena voto dos moradores. Ex-mulher de diretor da Globo revela absurdo e troca de favores dentro da emissora. Abre aspas, quem chegar sem máscara não vai votar e ponto, fecha aspas, afirma Barroso sobre eleições. E após Bolsonaro reduzir imposto da Microsoft, diminui preço de lançamento de console no Brasil. Fica aí até o final porque as notícias de hoje são de extrema importância para o futuro do nosso país. Mas antes de irmos para as notícias, peço que deixe um comentário dizendo estou com Bolsonaro, se você continua junto com o presidente até o fim. E também deixe o like, se inscrevam no canal e compartilhem para o máximo de pessoas possível, para que todos fiquem sabendo a verdade sobre o que acontece na política do Brasil e do mundo. Agora vamos para as notícias. Sem polícia, tráfico controla acesso de candidatos às comunidades e ordena voto dos moradores. Milícias e traficantes que controlam comunidades do Rio de Janeiro estão impedindo o acesso de candidatos aos seus territórios. Segundo moradores, os criminosos usam de ameaças para impedir que os residentes dos locais possam ouvir as propostas ou demonstrar apoio a candidatos que não foram aprovados por eles. Abre aspas, na última eleição de 2016, eu vim candidato e eu fazia um trabalho numa localidade. Após as eleições, eu não pude mais atuar, eu não entro. Eu sou tratado como de outra facção, como se eu fosse um bandido, fecha aspas, contou um candidato que preferiu não se identificar. Segundo informações, os candidatos devem fechar o acordo com os traficantes e milicianos, para a partir daí poderem fazer campanha nesses territórios. Um morador também denunciou ameaças recebidas dos criminosos. Abre aspas, ultimamente tem pessoas descaracterizadas que estão indo lá fazer pesquisa, batem no seu portão e perguntam, você vota em quem? Eles avisam, você tem que votar em tal candidato, porque se não votar, vai ficar complicado para o seu lado. Marginais se reúnem próximo aos locais de votação e dão um recado bem claro. Se não votar, vai morrer ou será expulso. Tem que votar. Fecha aspas, destacou. A situação dessas comunidades tem piorado cada vez mais desde junho, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu por liminar as operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia. A liminar determina que as operações policiais em comunidades só podem ser realizadas em casos excepcionais. Próxima notícia. Ex-mulher de diretor da Globo revela absurdos e troca de favores dentro da emissora. Maria Zilda Bethlen, ex-mulher de Roberto Talma e ex-atriz da Rede Globo, fez duras críticas à TV Globo nesta quinta-feira, dia 29, durante uma live com o ator Oscar Magrini. A atriz, que trabalhou na emissora por quase 40 anos, revelou detalhes dos bastidores durante seu vínculo com a empresa. Segundo ela, no processo de seleção de alguns atores e atrizes mais jovens do canal, existe o chamado teste do sofá, onde há troca de favores por papéis em produções. O assunto veio à tona depois de Magrini comentar que nos últimos anos só tem sido convidado para interpretar determinados perfis em razão da sua idade. Abre aspas, agora só faço pai e avô. Faço pai de marmanjo e marmanja e daqui a pouco estou fazendo avô. Fecha aspas, disse o ator de 59 anos. Maria Zilda, que foi casada com o diretor Roberto Talma, ainda disse que, abre aspas, você trabalhou na TV Globo muitos anos e eu também. Eu entrei na Globo em 1975. Você não vai me dizer para mim que eu não sei como aquilo funciona. Até porque eu fui casada com o diretor, então eu sei muito bem como aquilo funcionava. Fecha aspas, disse. Próxima notícia. Abre aspas, quem chegar sem máscara não vai votar e ponto. Fecha aspas, afirma Barroso sobre eleições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou na quarta-feira, dia 28, durante entrevista à Band News, que quem estiver sem máscara de proteção contra o Covid-19 não poderá votar nas eleições municipais, cujo primeiro turno está marcado para o dia 15 de novembro. Abre aspas, quem chegar sem máscara não vai votar e ponto. Não é
questão de livre-arbítrio, é questão de proteção do outro. Livre-arbítrio é para decisões que nos afetam. Neste caso, sem máscara, não vota. Fecha aspas, declarou. Ainda sobre o pleito, o ministro disse acreditar que as abstenções não atingirão índices tão altos em 2020. Abre aspas, a sociedade brasileira tem se tornado mais mobilizada. Ela anseia pela atuação política e as eleições municipais são decisivas na vida das pessoas, porque define coisas importantes como educação, saúde, saneamento básico, fecha aspas, explicou. Na entrevista, ele defendeu o voto obrigatório no Brasil. Na visão de Barroso, o país ainda precisa do que classificou como esse empurrãozinho. Abre aspas, em um futuro próximo eu espero ter voto facultativo, mas ainda não. O voto facultativo favorece muito o voto radical, dos extremos, e é agora que precisamos de moderação, fecha aspas, disse. O presidente do TSE também confessou não entender a obsessão pelo voto impresso, sistema que, segundo ele, pode ocasionar fraude. Abre aspas. Não consigo entender como alguns têm saudade do que não existiu. Era um sistema muito ruim. Difícil entender essa obsessão pelo voto impresso. É como querer comprar um aparelho de vídeo cassete e subsidiar as locadoras de VHS. Fecha aspas, finalizou. Próxima notícia. Após Bolsonaro reduzir impostos, Microsoft diminui preços de lançamento de console no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na segunda-feira, dia 26, que o executivo adotaria medidas para reduzir as alíquotas dos impostos sobre os produtos industrializados para jogos e consoles de videogames no país. No dia seguinte, terça-feira, dia 27, as novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União e o benefício entrou em vigor imediatamente no ato da publicação. O IPI, Imposto de Competência Federal, está previsto no artigo 153, quarto da Constituição, e também recai sobre produtos importados, como no caso de consoles, que não são mais produzidos no Brasil há alguns anos. Ontem, quinta-feira, dia 29, a Microsoft emitiu um comunicado em que afirma ter diminuído os preços do consoles Xbox Series, Xbox e Series S pós, à medida do governo federal. De acordo com a companhia, os novos games da Xbox têm lançamento marcado para o dia 10 de novembro em território brasileiro. Chegarão ao país com um preço menor. O Xbox Series X será vendido por R$ 4.599, enquanto o modelo Xbox Series S custará R$ 2.799, ou seja, R$ 400 e R$ 200 mais barato, respectivamente. Antes da redução, os valores anunciados pela empresa foram os seguintes: R$ 4.999 para a Xbox Series X e R$ 2.999 para a Xbox Series S. A Microsoft anunciou ainda que fará reembolso da diferença para quem reservou o aparelho antecipadamente, em pré-venda. Abre aspas. Os consumidores que já fizeram a compra na pré-venda devem solicitar o reembolso, com os varejistas responsáveis pela comercialização, que deve avaliar como o reembolso será feito caso a caso. Fecha aspas, diz o comunicado. Há tempos, o presidente tem reiterado o interesse em reduzir a carga tributária sobre esses produtos, uma vez que o Brasil é um grande mercado para o setor. Em entrevista à Globo News, ainda em 2018, Marcelo Tavares, organizador do Brasil Game Show, a maior exposição de games da América Latina, afirmou que os brasileiros ocupam o terceiro maior mercado do mundo em número de jogadores, cerca de 60 milhões de pessoas. Abre aspas. Se por um lado somos o terceiro maior mercado do mundo em número de jogadores, por outro lado, a gente figura entre 10º e 15º lugar em relação em faturamento, ou seja, há muito potencial para crescer. Fecha aspas, declarou na ocasião. Essas foram as notícias de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Também comenta aqui a sua opinião. Sua opinião é muito importante para nós. Eu vou ficando por aqui e até logo, até o próximo vídeo.